uma nação que plantou indústria, não dinheiro. A reviravolta brasileira em Bangladesh. Houve um tempo em que um país era considerado um dos mais pobres do mundo. Apesar de receber incontáveis ajudas, as algemas da pobreza pareciam impossíveis de quebrar. O mundo inteiro zombava dele como um buraco sem fundo. Mas meio século se passou. Hoje, as Nações Unidas decidiram formalmente remover esta nação da lista de países menos desenvolvidos. Este lugar, que já foi sinônimo de miséria, é agora aclamado como o segundo maior exportador de roupas do mundo. E a fonte dessa transformação tem um nome inesperado. Não foi o dinheiro, mas sim o país que plantou a indústria para o futuro. Esse país é o Brasil. Hoje, contarei a história de como esta nação mudou completamente o destino de um país. Se você gostar do vídeo, por favor, demonstre seu apoio com um like e uma inscrição. Seu interesse é uma grande força para mim. Então, vamos começar. Olá a todos, eu sou Asadullah Rahman. Trabalhei por 30 anos no Ministério da Indústria de Bangladesh. Em um dia de 1979, um relatório pousou na minha mesa. Era um caso de revisão de investimento estrangeiro de uma corporação brasileira. Na época, eu não fazia ideia de que este documento mudaria o destino de nossa nação. A situação em Bangladesh naquele período era verdadeiramente desesperadora. Apenas 8 anos após nossa independência, em 1971, já éramos o país mais pobre do planeta. Nosso PIB per capita era de apenas $93, o mais baixo do mundo. Bastava caminhar pelas ruas de Dhaka para ver a realidade. Crianças esqueléticas em cada esquina. As pessoas trabalhavam 15 horas por dia e mal conseguiam uma refeição noturna. A expectativa média de vida era de apenas 46 anos e a taxa de alfabetização não chegava a 20%. Os Estados Unidos nos chamavam de buraco sem fundo, significando um país onde qualquer ajuda seria inútil, e parecia ser verdade. Após a independência, dezenas de nações nos ajudaram. Índia, EUA, União Soviética, Reino Unido, Japão. Centenas de milhões de dólares em ajuda chegavam anualmente. Como funcionário do Ministério da Indústria, eu via os documentos de ajuda todos os dias. 100 mil toneladas de trigo dos EUA. 50 mil toneladas de arroz da Índia. Não passava um dia sem que eu lidasse com documentos relacionados ao auxílio. Os portos de Dhaka estavam cheios de sacos de grãos de ajuda, mas estranhamente as crianças nas ruas continuavam famintas. Os grãos se acumulavam nos portos, mas nossas vidas não mudavam, porque o sistema de distribuição havia colapsado completamente. Funcionários corruptos desviavam tudo no meio do caminho, e o sistema de transporte era uma bagunça, fazendo com que os grãos apodrecessem. O povo continuava faminto. Ao depender apenas da ajuda, nossa capacidade de autossuficiência nunca se desenvolveu. Os funcionários do governo passavam os dias apenas processando papéis de ajuda, e os cidadãos esperavam passivamente pela chegada do socorro. Nesta desesperança, muitos jovens migraram para o exterior, Arábia Saudita, Kuwait, Malásia, e muitos também foram para o Brasil. Na época, o Brasil estava recebendo mão de obra estrangeira, devido ao boom da construção e da infraestrutura. A cena das famílias se despedindo dos jovens que partiam no aeroporto ainda está gravada na minha memória. Mães chorando e acenando, irmãos mais novos segurando as lágrimas ao se despedir do mais velho. Era a dor da dispersão familiar. As remessas que eles enviavam eram a tábua de salvação das famílias. 50 ou 100 dólares por mês eram a única fonte de renda em casa. O dinheiro suado de centenas de milhares de jovens voltava, mas isso era apenas sobrevivência, não era um futuro. O derrotismo se espalhou até dentro do governo. Em reuniões ministeriais era abertamente dito: nós nunca vamos conseguir nos levantar. Eu mesmo estava sucumbindo a essa ideia. Minha mesa no Ministério da Indústria só acumulava documentos de ajuda. Mas no outono de 1979, um documento ligeiramente diferente apareceu na minha mesa. Era o caso de revisão de investimento do Grupo Rio Forte. Inicialmente, pensei que fosse apenas mais um caso de ajuda, mas lendo o documento, percebi que era diferente. Não estavam oferecendo dinheiro, mas sim propondo construir fábricas aqui, diretamente. E mais, em parceria conosco. Sinceramente, não tínhamos escolha.
Estávamos em uma situação onde qualquer país ou empresa que viesse criar emprego seria bem-vindo. Éramos um país que mal conseguia manter a vida cotidiana. O Brasil era um país familiar para nós. Muitos jovens de Bangladesh trabalhavam lá, passando uma imagem de uma nação trabalhadora e diligente. O mais importante, era uma empresa brasileira que estava propondo investir diretamente. Era uma grande oportunidade para nós. Na sala de reuniões, conversamos com colegas. Uma empresa brasileira vai construir fábricas aqui. Isso não vai gerar empregos? Temos que tentar qualquer coisa. O que pode piorar agora? Era verdade. Já estávamos no fundo do poço, nada podia piorar. Portanto, qualquer chance deveria ser agarrada. Não havia absolutamente nenhuma razão para recusar. Alguns dias depois, encontrei-me diretamente com os representantes da empresa brasileira. Eles eram mais sérios do que eu esperava. Não estavam apenas procurando mão de obra barata. Percebi uma vontade de crescer juntos a longo prazo. Eles estavam especialmente bem informados sobre a nossa situação. A decisão de vir foi baseada em uma análise completa. Bangladesh tinha uma população grande e jovem, com condições ideais para a indústria têxtil. Até aquele momento, as pessoas que vinham até nós ofereciam ajuda, uma relação de doador e receptor. Mas o Brasil era diferente. Era uma proposta para trabalharmos juntos. Meses depois, o primeiro contrato com o Grupo Rio Forte foi assinado. A condição que eles apresentaram foi surpreendente. Levariam 130 de nossos jovens para São Paulo para lhes ensinar tecnologia diretamente por 6 meses. Claro que houve preocupação inicial. Eles realmente vão ensinar a tecnologia? Não estarão nos enganando? Mas não tínhamos alternativa. Não podíamos ficar parados apenas esperando por ajuda. O governo também apoiou ativamente. Não havia mais tempo para adiar. Havia uma sensação de crise. Se não tentássemos algo, ficaríamos presos para sempre, como o país mais pobre. Em dezembro de 1979, o primeiro grupo de jovens finalmente embarcou no avião para o Brasil. Lembro-me claramente daquele momento no aeroporto, despedindo-me dos 130 jovens. Era mais um sentimento de súplica do que de excitação. E essa súplica foi atendida, pois a partir daquele dia, a história de Bangladesh começou a mudar completamente. 6 meses depois, quando encontrei os jovens que voltaram do treinamento em São Paulo, seus olhos estavam completamente diferentes. Eram pessoas totalmente transformadas em comparação com quando partiram. Na verdade, a vinda da empresa brasileira para cá não foi por acaso. No final dos anos 70, os EUA e a Europa impuseram restrições, sistema de cotas, às exportações de têxteis de países em desenvolvimento. O Brasil, já sendo uma potência têxtil, viu suas rotas de exportação subitamente bloqueadas. Mas Bangladesh era diferente. Quase não usávamos nossas cotas, pois não éramos capazes de fabricar produtos para exportação. Para o Brasil, mão de obra barata e cotas não utilizadas eram condições perfeitas. O primeiro jovem a retornar me disse: "Senhor, as fábricas de São Paulo são totalmente diferentes das nossas. Tudo funciona com a precisão de um relógio." Ele me contou que durante os 6 meses aprendeu todo o processo, desde a costura até a exportação. Acordavam às 6 horas e recebiam treinamento até às 22 horas. Foi difícil no começo, mas gradualmente ele entendeu o sistema. Havia uma autoconfiança palpável em suas palavras, um comportamento totalmente diferente de antes. Outro jovem falou sobre gestão de qualidade. No Brasil, eles inspecionam cada peça de roupa minuciosamente. Não deixam passar um fio solto, um ponto errado. Eles disseram que só assim o mundo nos reconheceria. Eles não trouxeram apenas técnicas, o método de trabalho brasileiro, a gestão do tempo, a mentalidade em relação à qualidade, tudo havia mudado completamente. Eles aprenderam não apenas a costurar, mas sim a indústria. No início de 1980, a primeira fábrica de joint venture em Dhaka abriu. Chamada Rio Forte Dhaka Têxtil, foi a primeira fábrica de vestuário com investimento estrangeiro na história da indústria de Bangladesh. Quando vi a fábrica pela primeira vez, fiquei surpreso. Era um nível de produção diferente em comparação com os fabricantes de costura existentes em Bangladesh. O processo de produção era sistemático
e havia pontos de checagem de qualidade em cada etapa. Os 130 jovens que voltaram de São Paulo se tornaram gerentes de chão de fábrica. Eles aplicaram fielmente o que aprenderam. Desde a reunião matinal até o gerenciamento da produção e a inspeção de qualidade, tudo era no estilo brasileiro. No início, os trabalhadores locais tiveram dificuldades de adaptação. Por que tanta rigidez? É preciso ser tão pontual? Houve muitas reclamações. Mas o resultado foi surpreendente. Em 3 meses, eles conseguiram o primeiro contrato de exportação. Uma empresa de vestuário sueca encomendou 10.000 jaquetas acolchoadas. Foi um momento histórico em que roupas com a etiqueta Made in Bangladesh foram exportadas para a Europa. Meu coração disparou ao ouvir a notícia. Nós realmente conseguimos. Não éramos mais um país que recebia ajuda, mas um país que fabricava e vendia algo. O interior da fábrica funcionava como um relógio de precisão. Centenas de máquinas de costura giravam em um ritmo constante. Os trabalhadores se concentravam em suas respectivas tarefas. Isso não era apenas uma fábrica, mas uma escola industrial viva. O sistema brasileiro de gestão de qualidade era particularmente impressionante. Havia um inspetor em cada etapa, e se um produto defeituoso surgisse, a causa era imediatamente identificada e corrigida. A filosofia brasileira de que qualidade é vida estava sendo transmitida sem reservas. Meses depois, vieram o segundo e o terceiro pedidos. Alemanha, Holanda, Dinamarca, várias empresas de vestuário europeias começaram a se interessar pelos produtos de Bangladesh. Ganhamos a reputação de ter qualidade e preço competitivo. A atmosfera dentro do governo também mudou completamente. O modelo brasileiro parece realmente funcionar. Mesmo os colegas que duvidavam no início, agora expressavam apoio ativo. O que mais me impressionou foi a maneira como os gerentes que voltaram de São Paulo ensinavam as técnicas aos novos trabalhadores. Eles transmitiam o que haviam aprendido sem esconder nada. Era um local onde conhecimento e tecnologia passavam de pessoa para pessoa. Minha própria mentalidade mudou completamente. Isso era diferente de toda a ajuda que havíamos recebido até então. Não era dar dinheiro ou bens, era transformar pessoas. E essas pessoas estavam transformando outras. No final de 1980, a receita anual de exportação da Rio Forte Dhaka Têxtil ultrapassou $1 milhão. Para Bangladesh, um país miserável, era um feito gigantesco. Naquele processo eu percebi, o Brasil não nos deu uma fábrica. Deu-nos esperança. A autoconfiança de que nós também podemos fazer isso. E essa autoconfiança estava se espalhando para mais e mais pessoas. Pela primeira vez, um modelo que combinava indústria, tecnologia e educação, e não ajuda, estava se enraizando em nossa terra. Tanto no governo quanto em meu coração, começou a nascer a certeza de que a mudança era realmente possível. Não o país que envia ajuda, mas o país que planta a indústria. Esse era o Brasil. Em uma tarde de 1981, visitei uma pequena oficina de costura na parte antiga de Dhaka. Na verdade, Bangladesh já tinha fábricas desde a época anterior à independência. Esse pequeno negócio, chamado Têxtil Shahid, era um típico fabricante local. 15 metro-áquinas de costura instaladas no térreo de um prédio antigo. As trabalhadoras costuravam lentamente, produzindo principalmente camisas ou saris para o mercado doméstico. Osara, Razan, o proprietário, me guiou dizendo: Senhor Rahman, também fazemos roupas há mais de 20 anos, mas por que não podemos ser como a fábrica brasileira? Para responder à sua pergunta, comparei cuidadosamente as duas fábricas. As diferenças eram evidentes. Primeiro, o conceito de tempo era totalmente diferente. Na fábrica Shahid, os trabalhadores chegavam tranquilamente por volta das 9 horas. Eles paravam frequentemente para tomar chá, conversar e, claro, para os horários de oração. O tempo é tão importante assim? Perguntou o senhor. Razan, afinal vamos vender no mercado local. 1 ou 2 dias de atraso não fazem mal, certo? Era exatamente esse o problema. Fazíamos roupas, mas o mundo não comprava as nossas. Quem compraria roupas que não se sabia quando ficariam prontas? Segundo, o padrão de qualidade simplesmente não existia. As camisas da fábrica Shahid tinham fios soltos por toda parte, casas de botão tortas
e costuras irregulares. Esse nível não tá bom? O Sr. Hazan pensava sinceramente. Os locais não se importavam muito, mas era aí que estava o problema. Sem a mira no mercado externo, não havia incentivo para melhorar a qualidade. Terceiro, não havia absolutamente nenhum sonho de exportar. Como vamos saber o que os estrangeiros gostam? Não entendemos a papelada complicada. O Sr. Hazan via a exportação como uma história que acontecia em outro país. Ao contrário dessas fábricas locais, o estilo brasileiro era diferente em tudo. A maior diferença que vi foi a consciência de meta. O gerente João da equipe brasileira me disse: Sr. Raman, nós miramos no mercado europeu desde o início. Portanto, temos que produzir uma qualidade que satisfaça os europeus. Essa consciência de meta mudou tudo: gestão de tempo, gestão de qualidade e até a mentalidade dos trabalhadores. Observando de perto o sistema brasileiro, comecei a me perguntar como o Brasil havia construído um sistema tão robusto. Pesquisando, descobri um fato surpreendente. O Brasil, nos anos 60, estava em uma situação semelhante à nossa, exportando produtos agrícolas e têxteis simples. Mas o Brasil era diferente. Eles acumularam tecnologia e elevaram a qualidade incessantemente, começando com produtos simples e avançando gradualmente para setores mais complexos, como automação e eletrônicos. Ambos éramos nações em desenvolvimento, mas o Brasil trilhou o caminho da industrialização, enquanto nós permanecemos presos na pobreza. Refletindo sobre essa diferença, o Brasil estava sempre se preparando para o próximo estágio. E Bangladesh? Continuávamos dependendo apenas de ajuda, agricultura e remessas do exterior. Não havia um plano sistemático para o desenvolvimento industrial. Ao conversar com os gerentes brasileiros, ficou ainda mais claro. Eles tinham uma visão de longo prazo: produzir bens mais sofisticados em 10 anos e criar nossa própria marca em 20 anos. Em contraste, nossos fabricantes locais só pensavam no que venderiam amanhã. Essa diferença de perspectiva determinava tudo. Em meados de 1981, os trabalhadores das fábricas locais existentes tiveram a oportunidade de visitar a fábrica estilo brasileiro. A reação deles foi realmente impressionante. Primeiro, o choque. Como eles conseguem fazer isso tão rápido e com tanta precisão? Como essa qualidade é possível? Em seguida, a inveja. Se eu trabalhasse aqui, ganharia mais, não é? Quem dera se nossa fábrica ficasse assim. Por fim, a autorrecriminação. Nós também temos habilidade. Por que não pensamos em fazer assim? Um trabalhador me perguntou: Senhor, somos estúpidos? Por que não soubemos que deveríamos fazer assim? Eu respondi: não são estúpidos, apenas não sabiam o método. Agora basta aprender. A verdadeira mudança começou. Os fabricantes de costura existentes se esforçaram para aprender com a fábrica brasileira, introduzindo gestão de tempo e iniciando inspeções de qualidade. O Sr. Hazan, da fábrica Shahid, também mudou. Ele visitou a fábrica brasileira várias vezes e começou a melhorar seu próprio local. Agora nós também queremos tentar exportar, ele disse. No Ministério da Indústria, estudamos profundamente o modelo brasileiro. Ao redigir o relatório, percebi: não era dinheiro que precisávamos, era o método. O cerne do sistema brasileiro era simples: metas claras, gestão sistemática e melhoria contínua. Nós não conhecíamos esse princípio simples. Havia esperança de que pudéssemos fazer o mesmo, mas também lamento. Por que não conseguimos fazer isso até agora? Mas o importante é que estávamos aprendendo agora. No final de 1981, algumas fábricas locais também começaram a receber pequenos contratos de exportação, graças ao aprendizado do modelo brasileiro. O vento da mudança começou a soprar. Por que o Brasil desenvolveu a indústria enquanto nós permanecemos pobres? Parecia que agora tínhamos a resposta. O Brasil se preparava para o futuro. Nós ficamos presos no presente. Mas após a chegada das fábricas brasileiras, todos começaram a mudar. Agora nós também podíamos sonhar com o futuro. No início de 1982, uma tradução de um artigo da imprensa internacional apareceu na minha mesa. Era do The Guardian, do Reino Unido. O título, por si só, era chocante: Os novos exploradores de Bangladesh. O conteúdo era ainda mais duro.
A corporação brasileira estava lucrando imensamente, explorando a mão de obra barata de Bangladesh. Os trabalhadores trabalhavam 12 horas por dia e ganhavam menos de $1. A mídia internacional chamava o Brasil de novo explorador, dizendo que estavam fazendo o que as antigas potências ocidentais faziam em suas colônias. Alguns dias depois, chegaram relatórios de ONGs internacionais. O conteúdo era que o novo capital sul-americano está explorando os trabalhadores de Bangladesh. Havia até fotos, trabalhadoras espremidas em fábricas apertadas. Parecia realmente terrível. Para ser honesto, essas críticas não estavam totalmente erradas. Os salários nas fábricas brasileiras eram realmente baixos pelos padrões ocidentais, cerca de $1 por um dia inteiro de trabalho. O ambiente de trabalho também era ruim. Centenas de pessoas trabalhando juntas em fábricas sem ar-condicionado. Banheiros insuficientes, sem espaço de descanso decente. Quando esses artigos de crítica surgiram, o Ministério da Indústria ficou agitado. Em uma reunião departamental, um colega disse: "Harman, não fomos enganados de novo? No final, os brasileiros só estão pensando nos próprios interesses, certo?" Outros colegas concordaram. "Eles pagam tão pouco. Que tipo de parceria é essa? Não é só exploração de mão de obra?" Havia um medo na sala de reuniões. Não seremos enganados de novo? Éramos mais sensíveis por causa das memórias de termos sido oprimidos pelas potências ocidentais no passado. Eu mesmo vacilei. Fui ingênuo? A mídia internacional e as ONGs estão criticando. Então, decidi verificar por mim mesmo. Passei vários dias visitando as fábricas brasileiras para observar a realidade de perto. O primeiro lugar que fui foi a Rio Forte Dhaka Têxtil. Fiquei lá por 12 horas, das 8 horas às 20 horas, observando. A crítica sobre os salários baixos era verdadeira, mas o importante era a comparação com o que havia antes. Antes de trabalhar na fábrica brasileira, a maioria dessas mulheres estava desempregada. Conversei com Parvina, uma trabalhadora de 22 anos. Eu não tinha trabalho nenhum. Ficava sentada em casa o dia todo sem saber o que fazer. Agora, pelo menos, recebo um dinheiro fixo todo mês. Suas palavras foram marcantes. Dizem que o salário é baixo, mas para nós é muito dinheiro. Agora posso pagar a escola dos meus irmãos mais novos. Mas o que eu vi na fábrica foram jovens aprendendo tecnologia, com um olhar transformado. O Sr. Silva, um técnico brasileiro, ensinava os jovens de Bangladesh a operar a máquina de costura, ensinando com o coração. Tem que fazer assim para a costura ficar uniforme. Os europeus são muito exigentes com isso. O Sr. Silva transmitia suas habilidades sem reservas. Se fosse realmente apenas exploração, não haveria razão para ensinar tecnologia. Bastaria fazê-los realizar tarefas simples. Mas os brasileiros queriam que os trabalhadores de Bangladesh se tornassem técnicos qualificados. No dia seguinte, visitei a casa dos trabalhadores. A casa de Parvina era uma pequena choupana de tábuas, realmente modesta, mas vi mudanças em relação ao ano anterior. Eles haviam conseguido eletricidade e agora podiam ter uma lamparina constantemente acesa. A mãe de Parvina disse: "Graças ao emprego estável, a vida está melhorando um pouco de cada vez." O que mais me impressionou foram as crianças. Vi o irmão mais novo de Parvina indo para a escola vestindo roupas novas. Desde que minha irmã começou a trabalhar na fábrica, eu posso estudar. Vendo os filhos deles na escola, eu vi esperança. A pobreza ainda existia, mas as crianças tinham um futuro. Através de vários dias de observação em campo, eu entendi a diferença entre exploração e oportunidade. Se fosse exploração, eles maximizariam a sobrecarga de trabalho e não ensinariam tecnologia. Mas nas fábricas brasileiras, os trabalhadores estavam se tornando qualificados. Se fosse exploração, manteriam os salários baixos indefinidamente. Mas nas fábricas brasileiras, os salários estavam subindo de acordo com o nível de habilidade. O mais importante, se fosse exploração, não colocariam locais em cargos de gestão. Mas os jovens de Bangladesh que voltaram do treinamento em São Paulo já eram gerentes de nível médio. Um mês depois, em uma reunião ministerial, relatei a verdade que vi em campo. É diferente. O Brasil não está nos explorando, está tentando crescer junto conosco. A reação dos meus colegas foi fria. Mas o salário não é muito baixo? Se eles realmente se importassem conosco, por que não pagam mais? Eu respondi:
O importante não é o nível salarial absoluto, mas o que estamos ganhando no processo. Não estamos apenas obtendo empregos, mas aprendendo tecnologia e um sistema. A partir daquele momento, compreendi claramente a diferença entre ajuda e investimento. A ajuda sempre é uma relação de doador e receptor, uma dependência unilateral. Mas a empresa brasileira estava construindo uma relação de trabalho conjunto. Estavam construindo uma estrutura onde ambas as partes podiam ganhar. Meses se passaram e a percepção do público também começou a mudar. À medida que mais famílias tinham membros trabalhando nas fábricas brasileiras, a experiência direta se espalhou. Os brasileiros ensinam de verdade, não nos desprezam e nos tratam como colegas. Essas histórias começaram a se espalhar nas comunidades. No final de 1982, eu estava convicto. O Brasil não era um explorador, mas um parceiro. Era verdade que eles lucravam conosco, mas nesse processo, nós também estávamos crescendo. O Brasil não estava nos usando, estava caminhando conosco. Essa diferença foi o que começou a nos transformar. As críticas da mídia estrangeira continuaram, mas as pessoas que trabalhavam no chão de fábrica sabiam a verdade. Não era exploração, era oportunidade. E em 1983, a notícia do sucesso da Rio Forte chegou à indústria têxtil brasileira e outra empresa entrou em ação. Foi a Amazônia Global. Mas o método deles era completamente diferente do da Rio Forte. Enquanto a Rio Forte começou com cautela, em parceria com empresas locais, a Amazônia Global planejou um investimento independente e massivo desde o início. O plano era construir uma cidade industrial na área de Chittagong e não em Dhaka. Era um plano ambicioso. Ainda me lembro do choque ao visitar o terreno baldio nos arredores de Chittagong em 1984. O representante da Amazônia Global me disse: planejamos construir não apenas fábricas, mas também residências, hospitais e escolas em todo este terreno. Na época, eu não conseguia acreditar. Construir uma cidade em um terreno seco e árido, sem uma única árvore, era incompreensível. Mas 6 meses depois, quando voltei, um milagre realmente havia acontecido. Tratores estavam terraplanando o local e as obras de fundação estavam em andamento. As áreas haviam sido divididas sistematicamente. A filosofia da Amazônia Global era diferente. Não se tratava apenas de construir fábricas, mas de construir um ecossistema completo. Áreas industriais, áreas residenciais, áreas comerciais, áreas verdes, tudo disposto como se tivesse sido projetado por urbanistas. Na primavera de 1985, a primeira fábrica finalmente foi concluída. O tamanho era esmagador por si só, cerca de 10 vezes maior do que a fábrica da Rio Forte. Era uma instalação onde 5.000 pessoas podiam trabalhar de uma vez. Mais surpreendente foi o design da fábrica, que estava em um nível diferente em comparação com as fábricas existentes em Bangladesh. Havia luz natural abundante, corredores espaçosos e até ar-condicionado instalado. A filosofia da Amazônia Global era que os trabalhadores precisam trabalhar confortavelmente para produzir bons produtos. A reação das marcas globais foi imediata. A Adidas foi a primeira a entrar em contato, querendo terceirizar a produção em massa de roupas esportivas. Qualidade é importante, mas o prazo de entrega é ainda mais crucial, disse o representante da Adidas. Precisamos receber a mercadoria na data exata para coincidir com a temporada olímpica. A Amazônia Global foi o único lugar que poderia atender a essa condição rigorosa. Em seguida, marcas mundialmente famosas de roupas para atividades ao ar livre, como The North Face, Columbia e Patagônia, assinaram contratos sucessivamente. Foi o momento em que Bangladesh ascendeu ao centro da produção mundial de roupas esportivas. Mas a verdadeira inovação da Amazônia Global residia em sua contribuição social. Não se limitaram a construir fábricas, mas assumiram a responsabilidade por toda a vida dos trabalhadores. Construíram um hospital geral com capacidade para 200 leitos dentro do parque industrial, oferecendo tratamento gratuito para os trabalhadores e suas famílias. Enviaram médicos brasileiros para fornecer serviços médicos de alto nível e treinaram médicos locais. As instalações educacionais também foram revolucionárias.
Construíram escolas primárias e secundárias para os filhos dos trabalhadores e um instituto de treinamento técnico para os trabalhadores adultos. Ensinavam não apenas costura, mas também design de padrões, ciência de tecidos e até administração. Ainda me lembro da emoção ao visitar o Instituto de Treinamento Técnico pela primeira vez em 1986. Jovens trabalhadoras de 20 e poucos anos sentavam-se nas salas de aula aprendendo inglês, para poderem se comunicar diretamente com compradores globais. Salma, de 23 anos, me disse: "Eu nem terminei o ensino fundamental, mas aqui estou aprendendo a ler e escrever novamente. Agora consigo escrever meu nome em inglês." As instalações residenciais também foram construídas sistematicamente. Além de dormitórios, construíram apartamentos para famílias, um complexo habitacional completo com gás, eletricidade, água encanada e até parques e campos esportivos. Chegaram a construir um lago artificial. Não era apenas para paisagismo, mas uma instalação prática para controle de inundações e seca, garantindo o abastecimento de água. Também servia como espaço de descanso para os residentes. Em 1987, o Parque Industrial Amazônia Global, em Chittagong, se tornou uma cidade completa, um espaço autossuficiente onde 20 mil pessoas viviam e trabalhavam. Era um modelo de cidade que não existia em nenhum outro lugar de Bangladesh. O governo também prestou atenção. A Comissão de Planejamento começou a estudar se o modelo Amazônia Global poderia ser aplicado a outras regiões. Estabeleceu um padrão para o desenvolvimento urbano apresentado por uma empresa privada. Instituições internacionais também demonstraram interesse. O Banco Mundial enviou missões de inspeção e o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas classificou como um modelo de desenvolvimento industrial sustentável. Lembro-me claramente do que o presidente da Amazônia Global me disse em uma entrevista: "Estamos olhando para o Bangladesh daqui a 50, 100 anos. As pessoas aqui precisam estar bem. Se só nós lucramos e os locais permanecem pobres, isso não será sustentável no final." De fato, muitas pessoas que trabalharam na Amazônia Global mais tarde se tornaram independentes e abriram suas próprias fábricas, usando as técnicas e o know-how de gestão que aprenderam lá. Em vez de criar concorrentes, eles criaram parceiros colaboradores. Até 1988, a Amazônia Global tornou-se a maior exportadora de vestuário de Bangladesh, com exportações anuais ultrapassando 100 milhões de dólares. Nunca pensei que uma única empresa pudesse ter um impacto tão grande na economia de um país. Mais importante, o modelo Amazônia Global inspirou outras empresas brasileiras. Era um modelo que propunha crescer junto com a comunidade local e não apenas construir uma fábrica. Os compradores estrangeiros que visitavam Chittagong diziam em uníssono: "Isto é realmente Bangladesh? Parece um parque industrial de um país desenvolvido." A Amazônia Global não era apenas uma empresa, era uma pioneira que transformou uma cidade, mudou a vida de dezenas de milhares de pessoas e apresentou um novo paradigma para o desenvolvimento industrial de Bangladesh. Em 26 de julho de 1987, vivi um dia inesquecível. Naquela manhã, o noticiário da BBC trouxe uma notícia chocante. Um conflito civil em larga escala havia eclodido no Sri Lanka. Na época, o Sri Lanka era o principal exportador de vestuário do sul da Ásia. Eles haviam começado anos antes de nós. Tinham boa qualidade, falavam bom inglês e a infraestrutura era muito melhor. Suas exportações anuais eram 3 vezes maiores que as nossas. Mas da noite para o dia, tudo mudou. O aeroporto internacional de Colombo foi fechado. Houve ataques terroristas com bombas nas zonas fabris. Os compradores europeus disseram: "É muito perigoso", e começaram a se retirar do Sri Lanka. Por volta das 14 horas, meu telefone tocou. Era uma ligação de Londres. "Sr. Harman, temos algo urgente para discutir. Poderíamos produzir as 200 mil peças que estavam no Sri Lanka em Bangladesh?" Naquele momento, meu corpo estremeceu. 200 mil peças. Era 10 vezes o nosso maior pedido até então. No dia seguinte, os telefones não paravam de tocar. Alemanha, França, Itália, Holanda, compradores de toda a Europa voltaram seus olhos para Bangladesh de uma vez. 500 mil peças em 3 meses, é possível?
800 mil peças para a temporada de Natal. A entrega é viável? Recebi dezenas de ligações internacionais por dia. Fiz as contas. O volume total de pedidos ultrapassava 2 milhões de peças. Isso era cerca de 3 vezes a produção anual total de Bangladesh. Em teoria, era uma oportunidade de ouro, mas ao mesmo tempo era um desafio gigantesco. Convocamos uma reunião de emergência do Ministério da Indústria. O próprio ministro participou. Rahman, conseguiremos absorver esse volume? Para ser honesto, não havia certeza. Com o método existente, era absolutamente impossível. Juntando todas as nossas fábricas, 500 mil peças em 6 meses seria o limite. Mas eles estavam pedindo 2 milhões em 3 meses. Se falharmos, Bangladesh será completamente enterrado no mercado internacional, disse o ministro com gravidade. Mas se tivermos sucesso, podemos substituir totalmente o Sri Lanka. Naquele momento eu me decidi. Tínhamos que tentar, mas todas as fábricas do país teriam que colaborar. Ativamos a rede de contato de emergência das fábricas de vestuário de todo o país, incluindo Rio Forte e Amazônia Global. Uma ordem de emergência foi emitida para todos os fabricantes, grandes e pequenos. Pode-se dizer que foi um estado de emergência nacional. Em 1 grau de agosto, realizamos uma reunião de emergência dos proprietários de fábricas em Dhaka. Mais de 100 pessoas se reuniram. Gerentes brasileiros e fabricantes locais sentaram-se juntos para traçar um plano de batalha. Todas as fábricas operariam 24 horas por dia, 90 dias de operação contínua, sem folgas. A taxa de defeitos seria rigorosamente mantida abaixo de 1%. Era como um sistema de guerra. Os fabricantes, que eram concorrentes em tempos normais, uniram forças. O slogan se espalhou: o que o Sri Lanka não pode fazer, nós faremos. O maior problema era o suprimento de matéria-prima. De repente, precisávamos de 3 vezes mais tecido e acessórios. Importamos urgentemente matérias-primas da Índia, Paquistão e até do Brasil. O recrutamento de trabalhadores também foi urgente. Pessoas foram convocadas das áreas rurais. Tivemos que treinar pessoas inexperientes em um curto período. Os trabalhadores qualificados existentes se desdobraram dia e noite para ensinar os novatos. A produção formal começou em 15 de agosto. Todas as fábricas do país começaram a operar simultaneamente. Foi literalmente como uma guerra. Todo dia, às 6 horas da manhã, o status de produção nacional era contabilizado. 50 mil peças concluídas ontem. Meta de hoje, 60 mil. Progresso até agora, 85%. Relatórios de campo semelhantes a operações militares eram apresentados continuamente. Quando surgia um problema, uma solução era encontrada imediatamente. Se uma máquina quebrava em uma fábrica, peças de reposição eram emprestadas de outra. Se a matéria-prima acabava, caminhões de transporte de emergência eram enviados. Os técnicos brasileiros desempenharam um papel central. Eles eram mestres em gestão de qualidade. Percorriam as fábricas diariamente, separando os produtos defeituosos e melhorando o método de produção. Os compradores europeus olham até mesmo um único ponto. O gerente João disse aos trabalhadores: se houver o menor deslize, o lote inteiro será devolvido. A determinação dos trabalhadores também foi notável. Trabalhavam com a mentalidade de que, se falharmos desta vez, nosso país será desonrado. Embora estivessem em 3 turnos, havia fila de pessoas que se ofereciam para trabalhar horas extras. Em meados de setembro, chegou o prazo da primeira entrega. Eram 500 mil peças encomendadas por um comprador alemão. Toda a nação prendeu a respiração. O momento em que vi as roupas serem embaladas em contêineres no porto de Chittagong ainda é vívido. 500 mil peças entregues no prazo exato para Hamburgo. 2 semanas depois, a Alemanha entrou em contato. A qualidade está perfeita. O prazo foi cumprido. É possível uma encomenda adicional de 1 milhão de peças? Quando essa notícia se espalhou, o país explodiu em euforia. Conseguimos. Superamos a confiança que o Sri Lanka havia construído em 10 anos, em apenas 3 meses. A guerra de 90 dias continuou até novembro. O resultado final foi surpreendente. Exportamos 3 milhões de peças, superando a meta de 2 milhões. Foi o maior registro de exportação em um único período. Mais importante,
Nesse processo, a indústria de vestuário de Bangladesh subiu a um nível completamente diferente. Capacidade de produção, gestão de qualidade, cumprimento de prazos, todos os aspectos atingiram o padrão internacional. O mito de Bangladesh começou a se espalhar entre os compradores europeus. Fomos avaliados como o país que conseguiu realizar pedidos que pareciam impossíveis e um parceiro que nunca quebrou uma promessa. O Sri Lanka restaurou a estabilidade a partir de 1988, mas já era tarde demais. Compradores globais haviam confirmado a capacidade de Bangladesh e não voltaram para o Sri Lanka. Aqueles 90 dias foram um momento decisivo que mudou a história da indústria de vestuário de Bangladesh. Transformamos perfeitamente o choque externo, a guerra civil, no Sri Lanka em uma oportunidade. Isso teria sido absolutamente impossível se o Brasil não tivesse nos ensinado anteriormente sobre sistemas de produção, gestão de qualidade e o conceito de tempo. O verdadeiro herói da Guerra de 90 Dias foi o Brasil. A partir da década de 1990, a indústria de vestuário de Bangladesh começou a crescer exponencialmente, ganhando a confiança dos compradores globais. Após o episódio do Sri Lanka, os pedidos continuavam chegando. Em 1995, o volume anual de exportação de vestuário finalmente ultrapassou $1 bilhão. De $1 milhão em 1980, crescemos 100 vezes em 15 anos. Nossas exportações dispararam como um milagre. $5 bilhões em 2000, $8 bilhões em 2005, a cada ano quebramos recordes. Bangladesh agora ocupava firmemente uma posição na exportação mundial de vestuário. Em 2010, chegamos a um momento histórico. Bangladesh se tornou o terceiro maior exportador de vestuário do mundo, ficando atrás apenas da China e do Vietnã. O volume anual de exportação ultrapassou $20 bilhões. No centro desse crescimento estavam a Rio Forte e a Amazônia Global. As pequenas fábricas construídas em um terreno baldio na década de 1980 agora eram gigantes que registravam receitas anuais de exportação de $33 bilhões, mantendo a escala gigante. A Amazônia Global se tornou uma existência semelhante à TSMC em Bangladesh, com um tamanho maior do que a soma da segunda e terceira maiores empresas. Administrava mais de 150 mil funcionários em fábricas espalhadas por todo o país. Em 2015, veio uma notícia ainda mais chocante. Bangladesh ultrapassou a Turquia e a Índia para se tornar o segundo maior exportador de vestuário do mundo, ficando atrás apenas da China. O volume anual de exportação atingiu $25 bilhões. Foi uma conquista alcançada em apenas 35 anos, desde que éramos o país mais pobre. O tamanho da indústria também era impressionante. Havia mais de 4.000 fábricas de vestuário em todo o país. 5 milhões de pessoas estavam empregadas diretamente. Se incluirmos suas famílias, a subsistência de cerca de 20 milhões de pessoas dependia dessa indústria. Dhaka e Chittagong se tornaram cidades completamente diferentes. Era uma visão espetacular ver dezenas de milhares de trabalhadores indo e voltando do trabalho, da manhã à noite. Onde antes havia apenas agricultura, uma vasta área industrial se formou. A vida dos cidadãos também mudou completamente. As crianças que estavam morrendo de fome na década de 1980 agora iam à escola uniformizadas. A taxa de escolaridade universitária aumentou acentuadamente. A geração mais jovem agora era uma classe de consumidores que desfrutava da vida. A mudança podia ser sentida em toda a nação. As aldeias que não tinham eletricidade tinham postes de luz acesos. Pessoas que antes andavam de bicicleta, agora andavam de motocicleta. À medida que os telefones celulares e a televisão se espalharam, a diferença de informação diminuiu. O ambiente educacional melhorou. O governo usou o câmbio estrangeiro ganho com a indústria de vestuário para aumentar as escolas e expandir as bolsas de estudo. A percepção sobre a educação feminina mudou e a proporção de estudantes do sexo feminino aumentou drasticamente. Em 2020, quando a pandemia de Covid-19 atingiu o mundo, a indústria de vestuário de Bangladesh também demonstrou resiliência. Embora o início tenha sido difícil devido ao cancelamento de pedidos, eles rapidamente se adaptaram para produzir máscaras e roupas de proteção, superando a crise.
Em 2024, o Bangladesh exportou 38,5 bilhões de dólares em vestuário, consolidando sua posição como o segundo maior exportador de vestuário do mundo. A percepção internacional também mudou completamente. O país, que já foi chamado de buraco sem fundo, agora é avaliado como um dos países de crescimento mais rápido do século XXI. A CNN apresentou Bangladesh como o próximo dragão da Ásia. O New York Times fez uma reportagem especial com o título Made in Bangladesh veste a moda mundial. O Banco Mundial classificou Bangladesh como a estrela do sul da Ásia e o FMI avaliou-o como um modelo de crescimento sustentável. O mundo não nos chama mais de buraco sem fundo. As Nações Unidas também tomaram uma decisão importante. A partir de 2026, Bangladesh será retirado da lista de países menos desenvolvidos. O país, que se tornou independente em 1971 como o país mais pobre, se tornou uma nação de renda média em 55 anos. A participação do vestuário nas exportações totais de Bangladesh atinge 85%. Isso significa que a indústria de vestuário se tornou o pilar da economia nacional. Geograficamente, a área de Dhaka e Chittagong concentra 80% do total das fábricas. Em particular, o Parque Amazônia Global, em Chittagong, é chamado de Coração de Bangladesh. O impacto no emprego também é enorme. Dos 5 milhões de empregos diretos, 85% são ocupados por mulheres, tornando-se o motor para aumentar drasticamente a participação econômica feminina em Bangladesh. Os números mostram de forma dramática. De $1 milhão em exportação de vestuário em 1980 para 38, 5 bilhões de dólares em 2024. Um crescimento de 3.850 vezes em 44 anos. A base de toda essa conquista foi a pequena semente plantada pelo Brasil em 1979. O milagre que começou com a primeira joint venture da Rio Forte e o treinamento dos 130 jovens. Por trás desse número gigantesco estava o Brasil. Agora tenho 75 anos. Embora tenha me aposentado há mais de 10 anos, ainda sou procurado por muitas pessoas que me perguntam: afinal, qual é a diferença entre o Brasil e os outros países? Sempre respondo com clareza: é a diferença entre ajuda e investimento. Observei a ajuda dos EUAI da Europa por 40 anos. Eles nos deram comida e dinheiro para que pudéssemos sobreviver um dia e não morrermos de fome. Mas quando a ajuda acabava, voltávamos ao ponto de partida. A ajuda nos manteve vivos por um dia, mas não nos deu um futuro. O Brasil foi totalmente diferente. Não deu dinheiro, mas construiu fábricas. Como resultado, 40 anos depois, o efeito ainda perdura. O Brasil não construiu apenas fábricas, construiu cidades, construiu universidades. Basta olhar para o Parque Amazônia Global em Chittagong para entender. Não é apenas uma base industrial, mas um ecossistema completo foi construído. Lá funciona a primeira universidade de design de moda de Bangladesh, uma instituição de ensino abrangente com cursos de engenharia têxtil, design de vestuário e administração. Ela forma centenas de profissionais especializados todos os anos. O hospital também é de padrão mundial. Equipes médicas brasileiras foram enviadas para treinar médicos locais e hoje são os médicos de Bangladesh que administram o hospital. O meio ambiente também foi considerado. O Brasil transformou um raio de 5 quilômetros ao redor da fábrica em área verde e instalou instalações de tratamento de água de esgoto que excedem os padrões internacionais. Embora seja um parque industrial, tornou-se um local onde pássaros vêm e as árvores prosperam. As instalações residenciais também foram planejadas sistematicamente. Apartamentos para trabalhadores, moradias para gerentes e até uma vila de aposentadoria para idosos, construindo uma comunidade onde as pessoas podem viver juntas por toda a vida. O verdadeiro valor de todo esse investimento se revelou durante a Guerra Civil no Sri Lanka em 1987. Se não fosse pelo Brasil, teríamos desperdiçado uma oportunidade de ouro. Quando os 2 milhões de pedidos chegaram, não teríamos a preparação para absorver nada. Mas graças à base sólida de infraestrutura e tecnologia estabelecida pelo Brasil, agarramos a oportunidade e surfamos na onda da mudança. Essa foi a razão pela qual vencemos a Guerra de 90 dias. E a ajuda de outros países?
O trigo dado pelos EUA foi consumido em meses. Os suprimentos médicos enviados pela Europa acabaram. Mas a tecnologia e o sistema ensinados pelo Brasil ainda estão em funcionamento 40 anos depois. O país, que já foi chamado de buraco sem fundo, agora é o coração da moda mundial. Uma parte significativa das roupas usadas em Nova York e Londres é fabricada por nós. O modelo Brasil-Bangladesh é agora um livro didático para o desenvolvimento internacional. É ensinado na Harvard Business School e o Banco Mundial o apresenta como um estudo de caso. Muitos países africanos enviam delegações de estudo para perguntar: como podemos aplicar isso em nosso país? Vietnã, Laos e Camboja também buscam aprender. O Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, PNUD, avalia-o como um modelo de desenvolvimento industrial sustentável, que não apenas alcançou o crescimento econômico, mas também desenvolveu a sociedade como um todo. No ano passado, tive a oportunidade de dar uma palestra na Universidade de Oxford, em um curso de Economia do Desenvolvimento. Eu disse aos alunos: a verdadeira ajuda não é alimentar a pessoa imediatamente, mas sim ensiná-la a não passar fome. Um aluno perguntou: então, a ajuda não é necessária? Eu respondi: a ajuda é necessária em situações de emergência, mas a mudança real só é possível através da indústria. Outro aluno perguntou: por que o Brasil escolheu esse método? O Brasil também tem a experiência da pobreza, então parece que eles sabiam o que era realmente necessário. Além disso, o Brasil, em sua posição geopolítica, precisava construir amizades através de ajuda concreta e não apenas de declarações diplomáticas. A frase que mais gosto de repetir é: o Brasil não deu dinheiro, plantou o futuro. É verdade. A semente que o Brasil plantou se tornou uma árvore tão grande. Sob essa árvore, 4, 5 milhões de pessoas trabalham e 20 milhões vivem suas vidas. Recentemente, os jovens de Bangladesh veem o Brasil sob uma luz diferente. Não apenas como um país investidor, mas como um país irmão. Embora haja a influência de novelas brasileiras e da cultura pop, fundamentalmente é por causa da gratidão e do respeito. Meu neto está aprendendo português. Vovô, eu quero estudar no Brasil mais tarde. Fico muito feliz em ouvir isso. Outros países em desenvolvimento também estão começando a ver o Brasil de uma perspectiva diferente. Surgiu o termo modelo brasileiro. Não ajuda, mas investimento. Não assistência paliativa, mas desenvolvimento sustentável. Curiosamente, a razão pela qual o Brasil forneceu esse tipo de assistência está ligada à sua posição internacional. O Brasil precisava de aliados substanciais, não por meio de declarações diplomáticas vazias, mas construindo amizades reais por meio de ajuda concreta. O Brasil não ajudou apenas Bangladesh, mas também nações como Paraguai, El Salvador e Guatemala, fornecendo ajuda substancial em diversas áreas, como tecnologia agrícola, educação e serviços médicos. Especialmente nos setores de tecnologia, o know-how brasileiro brilha. Em Bangladesh, eles também construíram pequenas fábricas de montagem de produtos eletrônicos, dando novas oportunidades aos jovens. A pequena semente plantada pelo Brasil em Bangladesh há 40 anos é agora uma árvore gigantesca observada pelo mundo inteiro. Sob sua sombra, milhões de pessoas nutrem novas esperanças. Em algum lugar do mundo, ainda há países lutando na pobreza e no desespero. Que o caminho demonstrado pelo Brasil se torne a esperança deles. A história de hoje termina aqui. A Terra, que já foi chamada de buraco sem fundo, agora se apresenta como o segundo maior poder exportador do mundo. O que tornou esse caminho possível foi a escolha do Brasil de não dar ajuda, mas plantar indústria e futuro. A semente que ressuscitou milhões de vidas cresceu agora em uma vasta floresta que veste o mundo inteiro. Agradeço por assistirem ao nosso vídeo longo da TV Estudantes Coreanos. Voltaremos amanhã com uma história ainda melhor. Obrigado por assistirem à TV Estudantes Coreanos. Sua inscrição, like e apoio são a maior motivação para fazermos vídeos. Continuaremos nos esforçando para fornecer. Fim.